Hoje vamos relembrar de potenciação. A potenciação, ela nada mais é do que a multiplicação de fatores iguais. Então, a potenciação indica a multiplicação de fatores iguais. Aqui eu tenho A elevado a N. Esse A vai ser o número que vai ser multiplicado. E o N corresponde à quantidade de vezes que ele vai ser multiplicado. Então, são N fatores. Então, lembrando aqui, A vai ser a base, N o expoente, e o resultado dessa operação é a potência. Sabendo disso, vamos pegar um exemplo. Aqui eu tenho 3 elevado a 3. A gente lê assim, 3 elevado ao cubo, né? Então, para resolver, eu tenho 3 multiplicado 3 vezes. Uma, duas, 3 vezes. Então, esse 3 aqui de cima é o expoente. Esse de baixo é a base. E o resultado aqui, que a gente vai ter, vai ser a potência. Então, vamos lá. 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3, 27. Então, o resultado dessa operação, a gente chama de potência. Isso aqui é só para a gente relembrar, certo? E aqui, a gente tem umas observações, né? Por definição, quando eu tenho um número, qualquer número que eu represento por A, elevado a zero, o resultado será sempre 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, 8 elevado a zero, 1. E se fosse 18 elevado a zero? Seria 1. 1789 elevado a zero, 1. Agora, eu tenho A elevado a 1. Todo número que está elevado a 1, o resultado é o próprio número. Então, aqui vai ser A. Então, 7 elevado a 1, 7. E se fosse 50 elevado a 1, o resultado seria 50. Então, a gente repete a base. Bom, agora a gente vai lembrar a regra quanto aos sinais, certo? E a potenciação. Então, quando eu tenho um número negativo aqui na base, elevado a um expoente par, perceba que 2 é par, qual seria o resultado? Como ele seria? Então, vamos pensar aqui. Se ele está elevado a 2, o menos 3 vai ser multiplicado 2 vezes. Porque esse 2 corresponde à quantidade de vezes que este número vai ser multiplicado. Então, lá pela regrinha da multiplicação, menos com menos. Relembrando aqui, pessoal, sinais diferentes, sinal negativo. Isso na multiplicação. Então, mais com menos, menos. Menos com mais, menos, e eu faço a multiplicação. Então, sinais diferentes, resultado negativo. E quando os sinais são iguais, resultado positivo. Então, mais com mais, mais, menos com menos, mais. Mais, sinais iguais na multiplicação, o resultado sempre é positivo. E a gente faz a operação. 3 vezes 3, 9. Então, o resultado aqui deu positivo. Beleza. Agora, quando o número é negativo, aqui na base, e ele é elevado a um expoente ímpar, perceba que 3 é ímpar. Aqui a gente estava trabalhando com par, aqui ímpar. O menos 2 vai ser multiplicado, então, quantas vezes? 3. Então, menos 2 vezes. Menos 2 vezes. Menos 2 vai ser igual a... Então, vamos lá para a regrinha da multiplicação. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos, menos. Repetindo.
Menos com menos, os sinais são iguais, vai ficar positivo. Agora, eu tenho mais com menos, sinais diferentes, negativo. E eu faço a operação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou a gente pode fazer direto, né? Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, perceba, aqui ele é negativo, está elevado a um expoente que é ímpar. O resultado deu negativo. Então, vamos frisar. Quando o número aqui é negativo, mas ele for par, o resultado sempre será positivo. Se ele é negativo, mas o expoente for ímpar, o resultado sempre será negativo. Isso é muito importante para operações em que o expoente for muito grande e você não queira repetir todos esses números. A gente pode fazer de cabeça daqui e achar esse resultado, ok? Então, vamos para algumas observações. Agora, eu tenho um sinal aqui de fora, certo? E tem essa operação. Então, o que está sendo elevado é apenas o que está aqui dentro do parêntese. Então, o menos fica aqui, a gente repete o sinal que está de fora e faz a operação. 2 vezes 2, 4. Então, olha só, aqui eu tenho o expoente par, só que o sinal estava aqui dentro. O sinal também foi elevado, então ficou positivo. Se o sinal está do lado de fora, a gente repete o sinal e faz a operação. Agora, vamos fazer alguns exemplos. Então, eu tenho 2 elevado à quinta potência. Então, é o 2 repetido 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí, eu faço a operação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Ah, mas eu preciso ficar repetindo esses números todos? Não. Então, eu já sei que aqui é a quantidade de vezes que eu vou repetir esse número. Então, eu posso pensar já direto. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Para que fique mais visual, eu vou repetir aqui no papel. Então, a gente vai fazer a operação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? E agora, 9 elevado a 0. Lembra lá pela regrinha básica, por definição, todo número elevado a 0, o resultado é 1. E 178 elevado a 0, o resultado também vai ser 1. Agora, eu tenho 17 elevado a 1. Todo número elevado a 1 vai ser o próprio número, porque eu só tenho ele uma vez. Então, repito 17. Agora a gente vai para as regrinhas do sinal, né? Agora eu tenho um sinal negativo e o expoente aqui é o quê? Par. Então, toda vez que for base negativa, o expoente par, veja só, menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Então, ficou positivo. Aqui a base é negativa e o expoente par, resultado positivo. E agora, eu tenho um sinal de menos aqui fora. Então, eu vou repetir aqui o sinal de menos. E eu sei que essa operação dá mais 16, porque eu tenho a base negativa e o expoente par. Então, aqui é mais 16, né? Menos com mais, menos 16. Então, esse sinal de fora não está sendo elevado ao quadrado. E agora, eu tenho base negativa e o expoente ímpar. Então, eu já sei que o resultado vai ser negativo. Então, vamos multiplicar. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5.
Base negativa, expoente ímpar, já sei que o resultado é negativo. Ah, professora, mas eu não consigo lembrar. Então, você tem que fazer um por um. Menos com menos, mais com menos, menos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E agora, quando for positivo? Quando for positivo, independente do expoente, o resultado sempre será positivo. Então, mais 7 vezes mais 7. 7 vezes 7, 49. Agora, eu tenho um sinal de fora também. Então, eu repito o sinal. E aqui eu já vou fazer direto. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Tem muita gente que confunde e multiplica 3 vezes 2. Não façam isso. Isso aqui é a quantidade de vezes que esse número será repetido. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Fechou. Agora, eu tenho potência de base 10. O que acontece com a potência de base 10? Primeiro, vamos trabalhar com o expoente aqui positivo. Veja só, todo número elevado a zero, o resultado é 1. Beleza. Quando eu tenho aqui um número elevado a 1, o resultado é o próprio número. Então, aqui, 10, concordam? E agora, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 2 é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o 10. Então, isso aqui seria 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. Então, vou acrescentar aqui 2 zeros, virou 100. Beleza, professor, e agora? 10 ao cubo. Veja bem, aqui, o 10 está elevado a zero ficou 1. Quando 10 está elevado a 1, eu tenho 1 zero. Quando 10 está elevado a 2, eu tenho quantos zeros? 2. Então, quando 10 estiver elevado ao cubo, eu vou ter quantos zeros? 1, 2, 3. Ficou apagadinho. E isso sucessivamente. Então, se eu tenho aqui 10 elevado à sexta potência, eu vou ter quantos zeros? 6 zeros. Ok? Tá, isso aqui é para expoente positivo. E agora o expoente é negativo. Então, a gente está trabalhando a base 10 e o expoente é negativo. Como resolver? Quando a gente tem um número, só relembrando, elevado a um número negativo, é como se tivesse 1 aqui embaixo. E esse resultado vai ficar, a gente inverte a fração, fica 1 sobre 10 e o 1 fica positivo. Então, quanto é 1 dividido por 10? O resultado é 0,1. Tá, e quando está elevado a 2? Bom, quando era positivo, a gente acrescentava o zero aqui no final, certo? Lembrando aqui, ó, se está elevado a 3, a gente repete 3 zeros. Agora, quando é negativo, a gente está trabalhando com a vírgula, é como se a gente deslocasse a vírgula. Então, eu preciso ter 2 casas decimais aqui, correto? Só que o 1 tem que estar no final. Então, eu coloco 0 e aqui 1. Então, eu tenho aqui 2 casas decimais. E com 3, a mesma coisa, eu tenho que ter 3 casas decimais. Então, 1, 2 e o 1 fica aqui por último, certo? E assim sucessivamente. Então, eu tenho que, se tá elevado a menos 3, eu tenho 3 casas decimais. 3 números depois da vírgula. Então, 10 elevado a menos 6, como ficaria? Eu tenho que ter 6 números depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4 e o 1, 2, 3, 4, 5 e o último número é o 1. O que acontece? Eu estou deslocando a vírgula. A gente vai aprender mais pra frente isso. Nós vimos potenciação com a base 10, para que a gente possa entender como funciona a notação científica.
Então, o que é a notação científica? Forma simplificada de representar números reais muito grandes ou muito pequenos nas ciências em geral. Por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua, a distância entre a Terra e o Sol, são números muito grandes para ser representados com zeros. Então, a gente escreve em forma de notação científica. Então, aqui, né? Para escrever um número na forma de notação científica, o primeiro passo é escrevê-lo em forma de produto, de forma que apareça uma potência de base 10. Então, tem que estar sempre na forma decimal. O número tem que estar, o da base vai ter que estar compreendido entre 1 e 9. Para a gente entender melhor, vamos ver na prática, né? Eu tenho 12.000. Como eu vou transformá-lo em notação científica? Eu tenho que ter um número de 1 a 9. Então, eu não posso colocar 12 no resultado. Então, eu vou colocar 1,2. 1,2. Quando eu tenho aqui 12.000, é como se a vírgula estivesse aqui, certo? Se eu transportei ela para cá, você vai contar quantas casas você andou. Então, eu tô aqui, eu andei 1, 2, 3, 4 casas. Então, aqui eu vou ter 1,2 vezes 10 elevado a quantas casas que eu andei? 1, 2, 3, 4. Essa é a forma prática de transformar em notação científica. E o que aconteceu? A vírgula andou para a esquerda e o expoente aqui está positivo. E quando eu tenho números muito pequenos, como esse aqui, 0,00012, para transformar em notação científica, a mesma coisa, eu não posso colocar 12, eu não posso colocar 120, eu tenho que colocar um número compreendido entre 1 a 9. Então, eu vou colocar 1,2. 1,2 vezes 10. Agora, eu vou deslocar essa vírgula para a direita, correto? Então, eu andei 1, 2, 3, 4 casas. 4 casas. Peraí, mas aqui é o mesmo valor? Não, mas como o número aqui é extremamente pequeno e eu desloquei a vírgula para a direita, o sinal vai ser negativo. Para números muito grandes, sinal positivo. Para números muito pequenos, o sinal fica negativo. Eu havia dito que a notação científica é utilizada para números extremamente grandes ou extremamente pequenos. Então, um exemplo aqui, ó, a distância entre a Terra e o Sol é 149 milhões e 600 mil quilômetros, longe pra caramba. E como eu transformo isso em notação científica? Eu posso usar 149? Não. Posso usar 14? Não. Eu tenho que usar um número compreendido entre 1 e 9. Então, eu tenho que pegar 1, alguma coisa. Então, vamos pensar aqui. Vamos repetir aqui o número. 1,49 e o 6. E os zeros? Os zeros eu não preciso colocar. E agora, eu desloquei a vírgula que estava aqui para a esquerda. Números muito grandes, eu vou deslocar para a esquerda. Então, quantas casas eu desloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. É um número extremamente grande. Então, eu andei 8 casas decimais. Então, a representação disso em notação científica fica desta forma. A idade aproximada da Terra é 4 bilhões 543 milhões de anos, aproximadamente. Para transformar isso em notação científica, eu tenho que pegar um número compreendido entre 1 e 9. Então, não posso pegar 4.500, não posso pegar 454. Eu tenho que pegar, então, 4, no restante do número. Então, 4,543 vezes 10 elevado
a que potência? Eu estou aqui com a vírgula, eu vou deslocar até o 4, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 10 elevado à nona potência. A gente aqui trabalhou com expoentes positivos, que os números são enormes, são grandes, né? E quando o número é absurdamente pequeno. Um exemplo aqui, o diâmetro de um átomo. O que é diâmetro mesmo? Vamos pensar aqui, ó, desenhar aqui embaixo para vocês entenderem, em uma circunferência. O centro até a ponta é o raio. E daqui, desta ponta até essa, é o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. O átomo é bem pequeno, ele é minúsculo, ele é microscópico, né? Nós não conseguimos enxergá-lo a olho nu. Então, pense que este número é absurdamente pequeno em se tratar de um átomo. Então, o diâmetro de um átomo, se isso aqui fosse um átomo, seria este valor, muito pequeno, 0,00000000001. Como representar em notação científica? Tem que ser um número compreendido entre 1 e 9, então a gente vai pegar o número 1 vezes 10 elevado a que potência? A vírgula saiu daqui e veio aqui, ó, pro lado do 1. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos falando de um número muito pequeno, né? Então, o sinal de negativo. Aqui eu desloquei a vírgula para direita, o expoente ficou negativo. Desloquei a vírgula para esquerda e o expoente ficou positivo.